Boa noite, Raul. Oi, Marcela, Luciano. Tudo bem? Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Cida. Tudo bem, Lu? Boa noite, Fran, Rose, família Amaral, Lu. Tudo bem, Lu? Como é que vocês estão? Como é que está as coisas por aí? Gente, eu tô morta hoje. Morta. Oi, Michele. Vamos aguardar uns minutinhos aí pra galera entrar. Tô aqui da varanda que tá um calor tremendo aqui. Tudo bem, Camilinha? Boa noite, Valéria. Vambora, vamos começar a nossa live de hoje, que eu tenho algumas coisas pra compartilhar com vocês aqui. Tô aqui na varanda, não dá pra vocês verem o mar, né? Tá escuro, não dá pra vocês verem. Mas tô aqui na varanda, hoje foi o dia inteiro. Vocês podem reparar que mesmo os stories que eu subi de manhã, eu tô com a mesma roupa. Foi o dia inteiro de reunião. Eu nem divulguei a live, porque eu achei que eu não ia conseguir entrar hoje. Mas a minha reunião com o pessoal lá da Vinci, lá da Thay, acabou mais cedo, deu pra eu entrar com vocês aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certo? Como tá as coisas por aí? Vambora. Vou pedir pra vocês aqui, ó, darem muito coração aqui nessa live. Por quê? Porque como a gente já alcançou ali uma quantidade de seguidores, a gente tem observado que a nossa live não tá entregando pra todo mundo. As pessoas não estão recebendo o alerta que a live começou. Então eu vou pedir pra você aqui, ó, dar bastante coração na nossa live, pra outras pessoas receberem um alerta. Quem tiver em grupos, por favor, compartilha, tá? O máximo de pessoas para vir para essa live, porque hoje eu tenho uma palavra boa para entregar para vocês. Uma palavra para fazer vocês pensarem um pouco aí no processo de vocês e compartilhar um pouco dessa experiência que a gente está vivendo agora. Estamos entrando em reta final. Tô aqui, Carol Bilionária. Eu recebo, Rodrigo. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Manda esses bilhões aqui pra mim, por favor. Vai, manda. Gente, feliz demais com vocês aqui, né? Já tem 2 anos. Já a live tem 2 anos. As mentorias já tem mais de 2 anos, né? Que eu faço live toda segunda aqui pra vocês. E no intuito de vir aqui compartilhar o máximo das experiências, compartilhar o máximo dos acontecimentos e trazer sempre uma reflexão, né, para vocês. E hoje, apesar de querer responder perguntas aqui, hoje eu não vou responder nada, então não adianta me mandar pergunta aqui, tá? Por que que eu não vou responder? Porque hoje eu quero te botar para pensar em alguns pontos aí da sua jornada, do seu processo de vida. Tem algumas perguntas que eu recebo praticamente toda semana no meu direct, né? Então, eu trago, né, essas perguntas que vocês me trazem no direct pra live, pra poder desmembrar isso com vocês. Oi, pai, boa noite. E aí, muitas pessoas estão me perguntando o que eu tô fazendo na Espanha. Tem gente que, não, como ela não tem o trabalho de olhar o storytelling da pessoa, né, o feed, ela não entende o que eu tô fazendo aqui. Então, para quem é novo aqui na live, quem tá chegando agora perdido, quem não tá entendendo muito as coisas, quem é novo aqui, quem tá entrando, hoje a live me avisou, que bom, Ingrid, que a live te avisou, gente, tá? Esse problema do Instagram tá demais. Quem é novo aqui na live, me escreve aqui, primeira vez. Quem é a primeira vez aqui na live? Quem é a segunda? Quem é a terceira? Tem gente aqui que eu sei que tá sempre comigo, né? Mas pode ser que tem gente nova aqui. A Mariana, ó, disse que é nova. A Bel, nova. Que bom, gente. Feliz demais. Amanda, Cida, nova na live. Muito bom. Eu gosto de ver pessoas novas aqui. Pati, primeira vez, seja bem-vinda, pessoal, que tá vindo a primeira vez aqui na nossa live. Então eu vou resumir aqui só para vocês entenderem um pouco, tá? Quem sou eu? Meu nome é Carolina Souza, eu imigrei para Portugal há 4 anos atrás, logo depois do Covid, né? Eu imigrei com uma mão na frente, uma atrás, 2 filhos e 2 malas, né? Meu marido só foi 1 mês depois.
E depois esse meu processo de imigração, eu fiquei praticamente 2 anos tentando me entender no meu processo de imigração, até que eu me descobri e realmente eu comecei a me aprofundar, tanto na internet quanto em transbordar com vocês e construir a minha empresa e construir todo o meu processo. Esse é um ponto. Carol, o que você está fazendo na Espanha? Você está morando na Espanha? Não, eu moro em Portugal, mas eu também tenho casa na Espanha. Então, para quem não sabe, sim, em 4 anos, na verdade eu tenho apartamento em Dubai, nós temos na Espanha e nós temos em Portugal. Então eu fiquei durante muito tempo, quem me acompanha aqui mais tempo lembra, eu fiquei entre Portugal e Dubai, porque eu estava estudando, trabalhando muito e estudando, e agora eu vou ficar mais entre Portugal e Espanha. Então, para quem tá perguntando lá no direct, é isso, tá? Eu fico aqui uma semana em Portugal, essa semana a gente tem imóvel aqui para ver, dentre outras coisas. Carol, o que fez você chegar nesse nível? Não só a questão financeira, tá? Porque nem sempre eu converso com vocês tem a ver com financeiro, tem a ver com mentalidade, tá? E hoje, eu fiz uma reunião hoje com uma empresa que tá vindo cuidar da nossa estratégia de marketing, ajudar a nossa equipe, né? E quando eu acabei essa reunião, meu marido tava na sala e ele falou, cara, como que você tá foda, assim, nas reuniões, como que você mudou e tal. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque a minha decisão quando eu virei a chave de sair para Portugal e ir para Dubai numa nova imigração tem a ver com essa pergunta. Será que sua mudança de vida, de posicionamento financeiro, profissional, emocional, no seu casamento, não tem a ver tem a ver porque você está cercada de pessoas frustradas? E eu vou te contar uma situação. Por que eu tô te falando dessas questões de pessoas frustradas para vocês aqui? E eu quero que você reflita isso com você e você tente abrir um pouco sua mente. Há 2 anos atrás, o Grupo Meu AP, eu tinha ali 4, 5 pessoas trabalhando comigo. Olha para vocês entenderem o crescimento que foi em 2 anos do Grupo Meu AP. E eu sentia que as pessoas que estavam à minha volta me travavam, ok? Isso já em Portugal, tá, gente? Me travavam. E aí, eu conversando com o meu marido, tomei a decisão, o Senhor me entregou uma palavra de eu fazer uma nova imigração para os Emirados Árabes. E eu fiz essa nova imigração, tá? Quando eu fui comunicar a minha equipe, eu senti que aquelas pessoas não entendiam por que eu queria de novo fazer uma imigração, porque na verdade o meu coração buscava por conhecimento, né? Deus já tinha me prometido que ia me levar a outros lugares, eu já tinha essa promessa, e tudo que Deus me prometeu ao longo desses últimos 2 anos, Ele tem cumprido. Só que eu precisei de me livrar de pessoas frustradas, e às vezes as pessoas frustradas durante o seu processo, ela não é que ela não te ame, não é que ela não goste de você, mas a frustração na vida dela é tão grande que ela acha que você nunca vai ser capaz de conquistar aquilo que ela não conseguiu. E será que o seu processo, que sua mudança e que seu start e que seu ponto de virada de chave não é porque você está cercada de pessoas frustradas? E aí eu vou tocar até numa ferida mais funda aí, né? Será que essas pessoas frustradas não é mãe e pai? Será que essa pessoa frustrada às vezes não é até o seu companheiro? E eu falo muito com as mulheres, né? Porque tem muitas mulheres que me mandam mensagem que os maridos não acreditam no que elas querem fazer, no que elas querem montar. E aí, de repente, será que essa pessoa frustrada com você não é a sua melhor amiga de infância, que você não consegue quebrar um elo, mas porque ela não conseguiu, ela acha que você não vai conseguir? Quando nós tomamos a decisão de sair do Brasil e vir para Portugal, muitas pessoas perguntaram pra gente por quê? Por quê? Pra quê? Sabe?
E uma coisa que a gente tinha certo era que as pessoas que estavam em nossa volta não iria nunca nos levar para um outro nível. E não porque elas não nos amavam, mas sim porque elas não chegaram. Então, na minha cabeça, eu, Carol, hoje ensino para vocês um processo que eu apliquei primeiro na minha vida, tá? É igual quando alguém fala de imigração para você, tá? Aí você pergunta para ela, legal, quantas pessoas você já levou? Você tá atendendo no Brasil, você nem mora em Portugal, nem mora na Espanha, você mexe com isso? Então, a pessoa, quando ela é frustrada, ela acha que você não vai ter capacidade. E aí, primeiro, eu tive vergonha de me manter no Brasil por tudo que, né, tinha dado de errado. E segundo, eu sabia que as pessoas que estavam comigo no Brasil não iam me levar para um outro nível naquele momento. Por quê? Porque elas não estavam no outro nível. Eu precisava de me conectar com pessoas no outro nível. Fui para Portugal, fiquei 2 anos. Cheguei no nível. E olha o que eu vou falar para vocês, pode assustar. Mas nos 2 primeiros anos, eu tirava aí 3, 4 mil euros mais ou menos de salário. Olha o que eu vou falar para vocês. E não me levem a mal, tá? Mas eu vou falar em números um pouco hoje com vocês, porque eu preciso tocar nessa ferida. Porque tem pessoas que não acreditam. E eu cheguei num ponto que eu achava que era muito pouco para o que eu sabia que eu podia ganhar, ok? Hoje, muitas de vocês, me conta aqui, se muitos de vocês não fazem um planejamento de falar assim, cara, se a gente ganhar 2, 3 mil lá, fazer isso, cara, a gente vai viver muito bem. E eu também achava. E eu vivia bem, ok? Mas não era tão bem quanto eu vivo hoje. Então, nos meus 2 primeiros anos, quando eu bati os 2 anos ali, eu tirava mais ou menos isso. 3 mil, 4 mil euros ali, eu e o Léo. A Natália trabalhava num restaurante, com mais o da Natália, chegava a bater uns 5 mil euros ali, o nosso orçamento da família. Só que chegou num momento que eu falei, cara, eu sei o que eu posso entregar, mas eu senti que em Portugal mesmo eu estava cercada de pessoas frustradas. Por quê? E aí vê se não vai bater o que vocês escutam na internet. Eram pessoas que falavam pra mim que Portugal ninguém ficava rico. Eram pessoas que moravam na mesma casa há 4, 5 anos, nunca pensaram em mudar para uma casa maior. Eram pessoas que nunca compraram um carro legal. Falava assim, não, você compra um carrinho velho. E eu vou falar pra vocês, eu errei muito com o meu público no começo, porque eu também dizia isso. Você não escuta isso na internet? Eu também era essa pessoa, tá? Eu também era essa pessoa. Só que eu fui mentorado do Pablo, né, durante muito tempo. E uma das mentorias, o Pablo falou pra mim que eu realmente precisava de mudar de ambiente. O ambiente era meu gatilho. E eu sei disso pelo meu histórico de vida. Eu já me mudei mais de 30 vezes. Toda vez que eu sinto a necessidade de buscar o meu criativo, de trabalhar mais, eu preciso mudar de ambiente. Eu mudo de país, eu mudo de apartamento, eu vou para apartamento maior, eu literalmente entro na dívida. E aí eu senti que eu estava cercada dessas pessoas frustradas. Por quê? Porque é isso que você escuta em Portugal. Não, se você ganhar entre 3 e 5 mil, você é milionário em Portugal. Deixa eu te falar. Você vai viver bem? Vai, mas não é milionário, ok? E foi quando eu fui para Dubai. E aí eu vou dar um outro ponto para vocês que foi muito importante para mim, sair da minha cadeia de pessoas frustradas, ok? Eu tenho uma família gigantesca, tem pessoas que eu amo demais, que sempre souberam de tudo, mas a grande maioria eu não deixava saber. E aí o que eu fiz? E eu vou dar uma dica pra você. Você quer começar a mudar a sua mentalidade? Mudar as pessoas que você se conecta? Mudar toda a sua vida? Começa pela rede social, porque hoje, infelizmente, a nossa vida ela se pauta por isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei uma rede nova e bloqueei todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo. Eu só tinha na minha rede 3 ou 4 pessoas da minha família, meu pai, mais ninguém. Todos os meus amigos de infância, todo mundo. Por quê? Primeiro, eu tinha vergonha porque eu achava que as pessoas nunca acreditariam que eu conseguiria. E segundo, eu sabia que elas não conseguiram e elas também iam dizer que eu não ia conseguir.
Então, foi a primeira coisa que eu fiz, eu bloqueei. Quando eu fui para Dubai, que eu fui buscar conhecimento, que eu fui pra rua, todo mundo pode achar que quando eu fui a Dubai a primeira vez, eu tava com muito dinheiro, eu não tava. Eu lembro que foi numa negociação de uma casa que eu tinha feito, eu tinha mais ou menos uns 3, 4 mil euros, foi esse dinheiro que eu fui. Então eu fui pra lá pra buscar conhecimento, fui pra lá pra buscar conexão com pessoas que estavam em outro nível, ok? Carol, você conhecia pessoas lá? Nenhuma. Carol, você falava inglês? Não. Carol, como que você foi? Eu só fui, ok? Só fui. Só mandei a localização pro meu esposo e falei, aguarda que eu vou dar sinal de vida. Deus tá mandando ir, eu vou, eu preciso buscar esse conhecimento. De 2 anos pra cá, eu mudei tudo, ok? Mudei tudo na minha vida. A forma de falar, me posicionar, meu alinhamento com Deus, entender o que Deus queria com a minha vida, o meu transbordo com vocês, tudo isso. Mas o meu primeiro ponto, eliminei pessoas frustradas. Segundo ponto, bloqueei a minha rede. Foi aí que eu alcancei os meus primeiros milhões. E aí eu tenho que falar de números pra vocês, porque eu tomei um propósito pra mim, que eu seria a pessoa que falaria totalmente o inverso do caminho do que todo mundo fala quando se trata de Portugal e Espanha. É claro, com clareza, com seriedade, com o pé no chão, que não é um mar de rosa, que tudo pode dar errado, pode. Mas a única coisa que não pode dar errado nesse teu processo é você desistir. Por quê? Porque as pessoas frustradas que ficaram para trás querem que você desista. Querem que você diga que algo deu errado. Querem que você diga que, pô, aquilo não era para mim. Eu nunca vi, eu vi hoje o marido da pastora Camila Barros falando que ele nunca viu ninguém com vaso cheio querer apagar o fogo de quem tá começando. Então, eu não tô preocupada com alguém que faz um trabalho parecido com o meu, alguém que tenta imitar a gente. Eu sempre tô compartilhando aqui com a minha diretoria, ó, mais um. Eu vejo claramente as pessoas copiando a gente pela fala, pela frase, que não tem, a ideia veio nossa. E eu falo, legal, tô sendo referência pra alguém, tá tudo bem. Eu não vou lá, não vou bloquear, não vou fazer isso. Mas hoje tem pessoas frustradas que eu não quero mais na minha cadeia, nem aqui nos meus 60 mil seguidores. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando viralizam uns vídeos desses meus aí, e que entra pessoas mais agressivas, você sabe o que eu faço? Eu vou lá, eu respondo ela no mesmo nível dela e bloqueio. Por quê? Porque ela consegue ver minha resposta, mas ela não consegue mais entrar no meu perfil. Por quê? Porque é uma pessoa frustrada. Frustrada. É tão frustrante pra ela que ela acha que aquele karma, aquilo que não deu certo pra ela, aquilo que é ilusão, ela vai cuspir em mim e isso vai pegar em mim. E não pode. E não pode. Quando eu mesmo sinto que o ambiente onde eu tô tá me esgotando, eu mesmo vou lá e mudo de ambiente automaticamente, porque eu não me dou mais o direito de estar com pessoas frustradas. Quando é da família é muito triste, porque a gente tem um laço muito grande, mas entende uma coisa, Paula, a maior frustração, suas maiores decepções vai vir com pessoas próximas. Esses dias a gente teve um treinamento lá no nosso escritório e eu falei pra Rosemary, quem conhece a minha consultora Rosemary, ela foi minha cliente há muitos anos atrás, tá? A Rosemary sempre me tratou muito bem. E nos primeiros meses eu me assustei com a Rosemary, tá? E eu comentei isso lá com a minha equipe e falei com ela, eu falei, Rosemary, eu tava tão acostumada as pessoas a desconfiarem, a me tratarem mal, que quando alguém que não era da minha família, que não me conhecia, me tratou bem, me deu carinho, me perguntava como eu tava, eu me assustei. Olha o tamanho do nível da frustração que eu carregava. Por quê? Porque era o que eu recebia, foi o que eu recebi durante muito tempo. Se eu tive 5 pessoas para contar na minha mão, que são pessoas que eu posso hoje dizer assim, foram pessoas que me ajudaram no meu crescimento, é muito. Todo o restante foram pessoas que me sugaram. Eu fui a pessoa que durante a adolescência toda fui julgada, ó, não vai dar certo. Essa daí só vai dar problema. Por quê? Porque eu não fui criada com uma mãe padronizada. Eu fui criada com o meu pai, com os meus avós.
eu não tive aquele lar padrão desde criança, que tu tem que ter o quartinho, todo aquele negocinho e tal. Então eu fui julgada durante muito tempo. Então você saber separar isso é fundamental. Infelizmente, os apontamentos vai vir da família, vai vir dos mais próximos, vai vir até das pessoas que são suas amigas. Mas se você realmente quer fazer uma mudança na sua vida, isso tem a ver com o que eu trabalho, que tem a ver com imigração, não adianta você só pegar um avião. Se você conseguir, se você trazer na sua bagagem esse pessoal frustrado com você. Sabe por quê? Não é mudar de país que vai fazer você dar certo. E aí eu falo pra você, uma pessoa que fatura 1 milhão por mês, ok? Que eu sei que a maioria da dor de vocês hoje tem a ver com dinheiro. A maioria tem uma dor tremenda com dinheiro. E a gente só alcançou esse nível quando eu entendi aonde eu tinha que direcionar a minha força. Pessoas frustradas que dizem que não vai dar certo, que dizem que isso não existe, que não sei o que, que não sei o que lá. O que eu faço? Eu bloqueio. Eu não tenho proximidade. Eu digo, tá tudo bem, ela segue lá, eu sigo aqui. E é isso, eu não sou obrigada a mais conviver com aquela pessoa. Ou a pessoa tá comigo para me levar para um outro nível, ou eu não convivo com ela. Eu hoje falo dentro do meu ambiente que olha, enquanto eu, Carol, estiver gritando, brigando, porque eu sou dessas, tá? Quando começa a dar problema, eu grito, eu brigo, eu boto o negócio para andar. Cara, fique feliz demais, porque enquanto eu tô falando, significa que eu ainda quero fazer isso dar certo. Agora, no momento que você encontra a Carol calada, silenciada, é a Carol que desistiu de tentar fazer dar certo. O meu pior papel é o silêncio. O meu pior personagem é a Carol de boca calada. Eu prefiro queira a Carol falando errado, a Carol brigando, até xingando aqui, mas não queira a Carol calada. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu consigo desgostar e desamar em 2 tempos. Eu desligo o disjuntor e ligo o outro. Eu desligo e ligo o outro. Essa questão, Michele, que você, Carol, tamanho é verdade, quando estou atendendo, as pessoas estão acostumadas a serem bem tratadas. Pergunta se a informação que estou passando tem custo. As pessoas estão tão acostumadas a ser tratadas por uma inteligência artificial, a ser tratada só como um produto, que quando a gente quer realmente transbordar, e para quem me segue aqui sabe que tem uma frase que é de autoria minha que eu falo, o transbordo é o gatilho do retorno, ela acha que é anormal, é golpe, é não sei o que, é não sei o que lá. Ela fala um monte de coisas. O que eu faço? Bloqueio. Se você hoje realmente está buscando uma mudança de vida, feliz por você. Você precisa de uma empresa? Tamo aqui. Você precisa de consultoria? Tamo aqui. Você vai precisar de visto? Ok. Você vai precisar disso? Ok. Mas o ponto principal que você vai precisar é mudar a sua cabeça. Mudar a sua mentalidade. Mudar quem você quer perto. Mudar tudo. Gente, quem conheceu a Carol não vou falar nem de 2 anos atrás, tá? Vou falar a Carol de quando eu fui para Portugal. Eu era uma Carol, eu sou outra Carol, totalmente diferente. Eu demorei 22 anos para entender algo que dá certo. 22. E por que eu falo 22 anos? Né? Eu tenho 42, dos meus 40 anos para cá virou um gatilho para mim. E eu tento fazer isso dar certo desde os meus 18. Desde quando eu fui morar sozinha, nova. E eu tento fazer dar certo desde então. Como empresária, como pessoa, como filha, como esposa, como mãe. Eu venho tentando fazer dar certo. Mas olha o tamanho da situação. Esses dias eu e o Léo, a gente estava aqui conversando, lembrando, né? Vira e mexe, eu e o Léo, a gente se surpreende com o que a gente tem. A gente para e fala, caramba, a gente é foda mesmo, né, cara? Como que a gente conseguiu? Tipo, a gente se surpreende. E a gente tem uma cena que a gente lembra muito,
que eu, Carol, quando comecei a treinar e estudar, entender, eu escolhi alguns mentores, ok? O Pablo era um, o Paulo Vieira era outro, a Camila era outra, a Camila Barros, que é a pastora, o Paulo Vieira, que todo mundo aí tá jogando do yes do método CIS. Eu fiz o método CIS, o mais caro, R$20.000, e valeu a pena cada centavo. O Pablo. Então, eu escolhi alguns mentores e mesmo sem acreditar, olha isso que tremendo, mesmo sem acreditar que aquilo poderia me dar um caminho, eu fiz. Eu fiz. Por quê? Meu pai, olha o palavrão, pai, falei palavrão. Por que que eu fiz? Porque eu olhava e falava assim, ele fez e deu certo, tem que dar pra mim. Então, se eu tô pagando ele pra ele ser meu mentor, ele tá me entregando uma metodologia, eu não vou fazer? Mesmo sem acreditar. Mas eu falei, eu vou fazer. Porque tem que dar resultado. Eu vou fazer. E eu fiz. E os resultados vieram. Não vieram de um mês pro outro. Foi assim, ó. Pontinhos, 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 até a gente construir isso. E aí eu e o Léo, esse dia, a gente estava lembrando de uma frase do meu filho. Um dos treinamentos que o Pablo me deu, ele deu uma orientação para eu mudar a cama de posição, né? A cama onde a gente dormia. Existe um estudo chinês sobre a posição da sua cabeça, onde o sol nasce, onde o sol se põe e tal. Depois vocês pesquisem sobre isso. E eu fui mudar a minha cama de posição, ok? E o meu filho, olha o que eu vou falar pra vocês. O meu filho, ele me ama? Ama. Eu sou a melhor mãe do mundo? Sou. Mas o meu filho falou pra mim assim, vocês estão ficando bitolados. Vocês começaram esse negócio aí de Pablo Marçal, vocês estão ficando doido. O meu filho falou que eu tava ficando doida. Por quê? Porque eu estava estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando. Só que hoje, o meu filho, inclusive hoje ele me ligou com uma notícia maravilhosa que tá indo pra escola trabalhar agora no verão, foi chamado para trabalhar na escola. Ele tá indo estudar na melhor formação circense, nível superior do Porto. O Pablo Marçal, Carol, o Pablo Marçal. Ele foi meu mentor. Com o que hoje eu gerei pela doideira do que ele achou que eu fazia. Eu fiz um treinamento, Carol, do Pablo Marçal, que era o 259. Não, 459 era o treinamento. Foi o primeiro 459 dele eu fiz, ok? Era todos os dias, às 4h59 da manhã, tinha uma live com ele. Tudo que ele falava naquela live eu aplicava. Foi ali que eu aprendi a fazer live. Foi ali que eu aprendi a me comunicar. Meu pai tá aqui na live, meu pai já falou isso pra mim. Eu não tirava foto. Vídeo, nem pensar. Minhas festas, eu nunca gostei de tirar foto. Eu até hoje, eu entro assim de cara limpa. Eu não preciso estar montada, maquiada para demonstrar o valor que eu tenho hoje como empresária. Eu não gosto de andar papagaiada. Eu não vou fazer um personagem para vocês aqui na internet. Mas eu tive que me libertar dessas pessoas frustradas da minha vida. E hoje, quando eu ainda encontro pessoas frustradas e elas vêm querer falar, eu falo, legal, tá. Legal. Eu quero ver resultado. Resultado. Me mostra resultado. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não tem como fugir disso. Libere essas pessoas frustradas da sua vida. Bloqueie todas elas da sua rede social e comece uma vida do zero. Corpo, mente e coração. Quando eu falo corpo, mente e coração, tem a ver com o Espírito Santo, ok? É a tua conexão dos 3 ao Espírito Santo. É isso. Busque em Deus a verdade, tá em oração com Ele, na sua crença, no que você acredita, tá tudo bem. E deixa todo mundo falar o que tem para falar para trás. Todo mundo.
Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, porque quando você demonstrar um resultado, aí as coisas mudam. Não é fácil no começo. Passa problema, passa necessidade. E aí eu vou falar da parte da imigração e dá problema no documento, o visto não vem e não sei o quê. Eu já falei, eu falo com... Eu acho que eu até hoje, olhando isso, eu acho que eu sou usada como testemunho para outras pessoas, tá? Eu tenho mais de 25 carimbos no meu passaporte. Eu vejo pessoas super aflitas pelo tal cartão que elas se desesperam em Portugal. Eu até hoje não tenho esse cartão. Vocês sabiam disso? Que até hoje eu não tenho esse cartão? Eu não tenho. Esse ponto de dor vai prender a Carol em todo o seu processo? Não vai. Não pode me prender em todo o meu processo por causa de uma coisa. Não pode. A gente tá tomando um rumo na nossa empresa, a gente tá abrindo lojas, franquias, outras. Várias outras pessoas estão me buscando. Não pode ser um cartão de eu olhar para a pessoa e falar: ai, Portugal é muito difícil, é tudo ruim, é tudo não sei o quê, porque eu não tenho um cartão. Eu não tenho esse cartão, eu vou morrer por causa desse cartão. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem muitas coisas piores aí para você chorar e querer morrer. Muitas coisas piores. É claro, a gente quer que você chegue e dê tudo certo, mas às vezes não dá. E eu vou dar até um exemplo aqui, que eu tenho certeza que elas não vão brigar comigo. Eu tenho duas funcionárias lá dentro da minha empresa, a Cleide e a Malta, a Vanessa, ok? As duas vieram com vistos aplicados por mim. Eu apliquei o visto das duas, deu tudo certo. A Cleide foi na entrevista e o cartão já chegou. A Malta foi na entrevista e a mulher da me encrespou com milhões de coisas e remarcou a entrevista. A Malta no dia, coitada, ficou super chateada. Mas já o cartão dela sai. E o da Cleide saiu poucos dias depois. Ela fez até um vídeo postando, agradecendo o cartão, as pessoas que apoiaram ela. Feliz demais por ela. Mas isso desqualifica a Malta em alguma coisa e qualifica a Cleide em alguma coisa? Não. Cada uma tem seu processo. Posso falar aqui do Marcos e da Vanessa, que o Marcos também não tem problema de eu compartilhar. O Marcos e a Vanessa fizeram o visto de procura de trabalho comigo há 2 anos atrás. Vieram em branco, não veio nada. Um nem veio. Na época eu falei com eles, vem embora. Hoje, os dois são gerentes comigo, graças a Deus, nunca me abandonaram. Trabalham comigo, desenvolveram, os filhos já estão trabalhando, a vida está andando. A gente quer ter um cartão? Queremos. A gente quer ter uma residência? Queremos, claro que a gente quer ter. Mas é isso que vai fazer todo o seu plano ser jogado por terra? Uma coisa vai ser jogada por terra? Hoje eu tava falando com a minha irmã, né? E eu pedi pra ela até, inclusive, entrar em contato com a Vanessa, com a Vanessa Zanon, que eu tava querendo o contato de uma médica. Aí a minha irmã falou assim, Carol, mas a gente não consegue marcar pela clínica da família. Eu falei, não, é particular mesmo. Pode marcar no particular. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Você com um cartão, mas sem dinheiro, vai te adiantar do quê? Ô mula? Do quê? Deixa eu te falar, é ilusão esse negócio. Com cartão, você viaja à Europa com 40 euros. Mentira. Tu não senta aqui pra tomar um café na Espanha com 20 euros, tá? Mentira. Mentira. O que você tem que estar preocupado é, claro, aplicar o visto, ter o cartão, tá tudo bem. Se deu tudo certo, deu. Mas o que você tem que estar preocupado real é se qualificar, trabalhar, empreender, estar rodeada de pessoas boas e não de pessoas frustradas. Cara, viu essa galera na internet que te fala coisas que te deixam em dúvida? É frustração dela e que passa pra você.
Bloqueia, cara. Bloqueia. Se eu tivesse medo de ir para Portugal ilegal, porque eu fui legal, tá? Deixa eu contar para vocês. Eu fui legal, sem documento nenhum. E até hoje eu não tenho o cartão. Se eu tivesse medo de arrendar o meu imóvel, eu estaria até hoje ferrada. Se eu tivesse medo de comprar o meu primeiro carrinho, um Golf, que eu paguei em 3 parcelas de 1.000 euros, eu não teria o carro que eu tenho hoje. E assim sucessivamente. Entre N coisas. Vocês não me veem indo para a internet apagar o fogo de ninguém. Por quê? Porque quem tem o jarro cheio não está preocupado em apagar o fogo dos outros. Quem tem fonte cheia, jorrando, tem que estar disponível em ajudar a fonte do outro jorrar. Se essa pessoa tá o tempo todo só te dizendo o problema, você tá falando isso, falando aquilo, é porque a fonte dela já tá seca. A fonte dela é só para ela. Se você quiser qualquer outra coisa, você que pague. Carol, mas na sua empresa também paga. Sim, paga para você ter a sua consultoria e todo o seu atendimento lá. Mas eu faço live gratuita para você, mentoria gratuita. Eu atendo várias pessoas de fora, milhares de pessoas que eu atendo gratuitamente. Milhares aqui. Então entenda isso. Essa frustração desse coleguinha afeta você. E a nossa cabeça, o nosso coração, ele é terra fértil. Qualquer palavra que tu escuta na internet, você... Ai, será? Eu falo hoje para os meus clientes assim, ó. Você tem que ter um plano. Qual o plano? Chegar em tal lugar até que dia? Até tal data. E se tudo der errado, você vai ter que vir. Não dá ré no teu plano. Porque quando você mesmo diz, eu não vou fazer se não for assim, o diabo já sabe onde ele tem que atacar. O diabo vai lá soprar no ouvido do frustrado, o frustrado vem pra internet e fala assim, porta fechada, acabou Portugal. Ou, agora virou a Espanha. Golpe na Espanha, brasileiros dando golpe. Não venha para a Espanha. A Espanha não é um mar de rosa. Não é isso? É loucura, cara. É loucura. Hoje, muitos me mandam pergunta como que a gente prosperou financeiramente. Muito trabalho? Sim. Eu tô com a mesma roupa desde de manhã. Eu tô desde 9 horas da manhã trabalhando. Já são 11h40 da noite aqui. Hoje foram mais de 5 folhas só de pauta de reunião, né? Mas escolher o que escutar e com quem andar fez a diferença para a gente acessar o que a gente está acessando hoje. Financeiramente, espiritualmente, com pessoas. Hoje, eu e o Léo, a gente fala, não, com essa pessoa a gente não quer ir, a gente não quer andar, preferimos estar sozinhos. Aqui no nosso apartamentozinho aqui, ó, em Alcampio, dando a voltinha na nossa praia, tá bom, prefiro não estar. Coisa que antigamente a gente no Brasil tinha necessidade de estar andando com um monte de gente, não sei o que lá. Luiz, essa questão do português dando o golpe da cidadania, o golpe tem de todas as pessoas, brasileiro, português, francês, todo mundo tá disponível a dar golpe, até achar um trouxa que tá disponível a pagar. Só que às vezes, como eu tô do outro lado também, às vezes não é golpe. Às vezes a pessoa sabe que é treta, mas ela prefere entrar na treta, porque é mais barato, é mais prático, o caminho é mais curto. Eu falo, o caminho mais curto a gente não faz. E eu já vou dar um spoiler para vocês aqui, ó. Quem já fez consultoria com o Grupo Meu AP, corre, finaliza o que tem para finalizar, porque a partir do dia 1º de setembro a gente está mudando toda a estratégia de dentro do que tem para fechar. Ó, curso de idioma não dá residência, tenham só cuidado com isso, tá? Curso de idioma não dá residência. Então tem que ter cuidado com isso,
tá? Se for utilizar isso para residência, Carol. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O que você pode fazer, Carol? Chamar no atendimento, que o atendimento pode tirar suas dúvidas, tá bem? Então, quem tá alinhado com o grupo, corre, porque a partir do dia 1º de setembro, tudo vai mudar. Porque tá mudando documentação, tá mudando um monte de coisa. Então, vai mudar. Atentos a isso, ok? Sim, vai mudar valor, vai mudar processo, vai mudar tudo. Vai mudar muita coisa. Então, quem tem para fazer, faça agora. Eu quero lembrar para vocês que eu tenho um post publicado que eu perguntei lá para vocês qual o melhor dia para nossa mentoria. Eu dei uma pausa em julho e eu quero voltar agora em agosto. A gente vai dar uma pausa em julho e em dezembro. Todos os meses eu faço mentoria. O que é a mentoria? A gente libera o link, as pessoas entram, 6, 7, 8 horas. E ali eu consigo mostrar coisas nos detalhes, eu atendo o vídeo de cada família, ela pergunta, eu faço todo o processo dela gratuito, a gente não cobra nada por isso, para ajudar pessoas que não podem fazer, para você aprender. Hoje eu digo que quem é cliente do meu AP, ele não é por causa só da consultoria, é como se fosse uma universidade, é para ele aprender. Agora, de nada vai valer você pagar e você não fazer o que seu mentor está te orientando a fazer, que é dinheiro perdido, né? É dinheiro perdido. Então tem um post lá, se você prefere que a mentoria seja no dia 29 ou no dia 30, ok? Que é sábado ou domingo. Já vou dar o spoiler para vocês aqui, que na mentoria eu vou soltar muita coisa, eu vou atualizar vocês de muita coisa, inclusive do visto de trabalho, a minha equipe, os meus clientes que estão aguardando a liberação do visto agora, de tudo como vai ser feito na mentoria, vai estar tudo alinhado. Na quarta-feira, dia 2/9, nós temos o nosso segundo episódio, ok? E se der certo, do nosso podcast. O que é o E se der certo? Histórias de empreendedores reais de Portugal que começaram e as coisas estão dando certo, ok? E eles não imaginavam que daria certo. Então, quarta-feira agora é a história da Marcelinha, que trabalha vendendo doces em Coimbra. E eu acho muito legal vocês verem essas histórias, porque não é só o meu negócio, não é só uma imobiliária, tem outras pessoas dando certo. Só que, infelizmente, como elas não têm números expressivos como os meus, às vezes a informação que ela quer te dar não chega até você. E esse está sendo a minha ferramenta. Como graças a Deus a gente está alavancando, graças a vocês também, é pegar essas histórias que dão certo para nós sermos a maioria e não a minoria. Porque hoje o cliente fala para mim assim, Carol, mas a minoria das pessoas dá certo. Eu falo, não, é a maioria que dá certo. É porque a minoria vai para a internet, cai no golpe, não fui aprovada. Essa, porque ela é boca de caçapa. Por quê? Porque ela é frustrada. Por ela ser frustrada, o jarro dela tá seco. Ela tá disponível a apagar o fogo do outro. Por quê? Porque ela não tem azeite para transbordar. Entende isso? E por isso que esses influencers estão nessa disponibilidade aí. Eles ganham qualquer 100 euros para ficar falando coisa para daqui a 3 dias te levar para um link. Falei, tá? Então, na quarta-feira, no dia 2/9, vai sair o nosso podcast. Então, vá lá comentar no meu post pra gente ver se vai ser melhor sábado ou domingo. A gente vai fazer a nossa mentoria em torno de 4 horas da tarde do Brasil, pra gente desmembrar isso tudo em vocês. Hoje eu não quis abrir live pra responder pergunta aqui, não tô dando brecha pra isso, só porque eu não queria me perder do que eu queria trazer pra vocês. Libere pessoas frustradas da sua vida. Vai doer, ok? Vai doer. Prova de quem teve que fazer isso. Doeu. Tive que liberar pessoas até que eu amava muito. Mas a frustração dessas pessoas estava apagando a minha chama. Apagando a minha chama. Às vezes é mãe, às vezes é pai, às vezes é tio, às vezes é prima, às vezes é amiga, colega de trabalho, patrão. Não tem jeito.
Se você sente que, cara, a pessoa fala uns negócios que não tem necessidade, fala, libera. Segundo, monta uma rede nova, bloqueia todo mundo. Começou a ver qualquer conteúdo que te deixa ansioso, que gera medo, bloqueia. Só siga pessoas que te... Ai, cara, só coach, vai na deles. Pessoas que te dão palavra de motivação, que te levam pra frente, que estão querendo te ensinar alguma coisa, que querem gerar conteúdo. Vai nessa. Experiência de quem fez isso. 2 anos aplicando. 2 anos que eu vejo resultado diário na minha vida. Esse resultado que hoje vocês veem na internet não é nem 1/3 do que a gente tem. É nem 1/3, tá? Vocês veem só uma pontinha do iceberg. Pontinha, assim, pontinha. Vocês precisam se conectar com boas pessoas. Carol, eu não tenho ninguém para me conectar. Se conecta com a Bíblia, é melhor. Prova de quem também fez isso. Muito tempo, eu e o Léo, a gente falava assim, cara, não tem ninguém pra gente fazer. Graças a Deus, hoje a gente tem pessoas. A gente tem o Roberto e a Amanda, que é um casal empreendedor em Portugal, que tá sempre batendo papo com a gente. A gente tem o Paulo também lá do Açaí, com a esposa dele. A gente já tem pessoas assim na mesma vibe que a gente. A gente tem o Leno com a esposa dele também, que estão ali na fase do crescimento, que olham a gente como exemplo, a gente leva eles, a gente tenta, mas também nos motivam a querer fazer mais. E não tem a ver com mais com dinheiro. O dinheiro, ele é consequência, é resultado do teu processo. Do processo de dor, do processo de liberar pessoas frustradas, da coragem de fazer. Portugal é difícil? É. Pra caramba, tá? Não é um milagre. As coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente hoje recebeu um cliente, pra vocês terem ideia, o do marido veio aprovado, o da esposa e do filho veio indeferido. Por quê? Não sabemos. Caixinha de surpresa. Demos o plano B para ela e ela vai pro plano B e tá vindo já para Portugal. É isso. É fácil? Não é, mas ainda é uma porta. Tem que estar disponível a passar pelo processo. Só tá disponível em falar da sua vida, falar de você, falar mal de você, falar a pessoa que não tem o mesmo resultado que você. Hoje, qualquer pessoa que... Primeiro, eu já penso assim, por que não falou comigo? Se não falou comigo é porque não tem coragem, ok? Se tá falando para outro, é simples. Qualquer um que vem falar comigo, eu falo assim, qual o resultado dessa pessoa? Ah, esse. Então, não se compara ao meu. Não se compara ao meu. Então, para mim, qualquer pessoa para apontar o dedo hoje, para minha família, ela tem que ter um resultado diferente do meu. Hoje, eu só consigo aceitar uma crítica se a pessoa construiu algo além de mim. Se não construiu, filho, a internet está aí para qualquer um falar qualquer coisa. Eu quero ver resultado. Eu quero ver resultado. Loja aberta, funcionário contratado, gerando emprego, gerando oportunidade para as pessoas, gerando renda para famílias, abençoando vidas, pagando coisa para outras pessoas, abençoando projetos sociais. Eu quero ver isso. Enquanto não está fazendo isso, para mim é um frustrado. Separem essas pessoas. Separem essas pessoas de vocês. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu aguardo vocês na mentoria, ok? Vai lá, comentem no post. Eu hoje, essa palavra veio para mim agora, logo depois da reunião que a gente fez agora, né? Com a empresa que tá vindo ajudar na estrutura de dentro da gente aqui do grupo. E essa palavra veio para mim para entregar para vocês. Eu acredito que isso é para alguém. É específico para alguém. É na ferida de alguém. Tem alguém aqui, dessas milhares de pessoas que já entraram aqui nessa live, que ainda estão presas por causa das frustrações dos outros.
Tenho certeza que é pra alguém. Meu marido tá no quarto, gente, pra vocês saberem. Eu tô aqui na varanda. Ele tá lá no quarto vendo a live aqui, comentando com vocês, respondendo vocês. A gente tá o tempo todo em conexão. A gente se pega? Se pega. Às vezes, nem tudo dá certo? Nem tudo dá certo. Mas a gente fala uma coisa, eu e ele, que a gente resolveu não desistir um do outro, independente da situação que esteja. A gente vai agora até o fim. Mas não é sempre perfeito. Na grande maioria eu tô certa e ele tá errado. Vocês já sabem, né? Eu tô sempre certa. Dificilmente eu tô errada. Mas é isso. Ele aprendeu a lidar com isso e agora ele leva mais de boa. Porque eu sou assim, tá? Eu tenho os meus defeitos também. Eu tô sempre certa. E quase sempre eu tô mesmo, né? Dificilmente eu tô errada. Porque eu tenho uma situação comigo que eu só falo... Sabe aquele meme que tinha na escola? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu só falo pra vocês alguma coisa assim. Pode fazer, se eu tenho certeza que pode. Se eu não tenho certeza, eu vou falar pra você. Cara, eu tenho dúvidas. Eu vou pesquisar. Agora, se eu falo, pode fazer, é porque eu tenho certeza. Porque ou eu apliquei, ou eu estudei para aquilo ali. A mentoria, Débora, a gente compartilha no nosso grupo de WhatsApp, ok? Temos um grupo de WhatsApp que tá no link da bio. É só entrar no grupo. Esse é um grupo que você tira dúvidas lá gratuita. Para quem não sabe, eu tenho funcionários exclusivos naquele grupo só para dar informação. A gente não vende nada, não anuncia nada lá. A gente só compartilha lá informação, tira dúvida. Eu falo que a gente já atendeu mais de 1.300 famílias. Mas se eu for somar mesmo, eu já atendi mais de 10.000 famílias. Porque eu tenho diversas famílias que já chegaram em Portugal, que não fizeram assessoria paga comigo, mas falaram, eu vim através da sua assessoria. Tudo que você deu de informação foi o que eu me planejei e vim. Então, é um grupo para isso. É lá que eu compartilho o link da mentoria no sábado ou no domingo, tá? Então, eu preciso... Hoje a gente vai entrar num processo, o grupo Meu AP e a Carol como pessoa, vai entrar num processo mais difícil da vida, sabe? Esses próximos 6 meses vai ser um dos processos mais difíceis da minha vida. Porque eu tô fazendo uma transição aí, né, de diretoria da empresa. Ano que vem eu não tô mais como CEO direta. Eu quero estar muito mais dedicada às minhas mentorias e ao meu atendimento gratuito com vocês e ao trabalho social onde Deus vai me levar. Eu quero estar mais voltada a atender somente os empresários e as empresas vão girar normalmente. Mas eu também sei que a gente vai ser muito atacado, né? E aí eu preciso de pessoas que me protejam, como vocês que estão dentro, que conhecem o grupo, que tá lá, tá tirando todas as suas dúvidas, né, e fazendo os seus processos. Fechou? Então, para quem é novo, grupo no WhatsApp, link na bio, gratuito, tire suas dúvidas. Mentoria sábado ou domingo, às 4 da tarde do Brasil. Quarta-feira agora, a próxima, logo depois da mentoria, a gente tem nossa segunda edição do podcast, e se der certo, com a nossa Marcelinha, que vende docinhos em Coimbra, para você que quer empreender em Portugal e ter coragem. E libere essas pessoas frustradas da sua vida e siga em frente. Elas não vão te levar a lugar nenhum. Agora entenda, eu não estou dizendo para você aqui que é um mar de rosa, que tudo vai ser perfeito, que tudo vai dar totalmente certo. Não é. Provavelmente vai dar muita coisa errada, porque a gente só vai conseguir ver esse resultado a longo prazo. A longo prazo. Ok? Amém? Beijo, amo vocês. A live vai ficar salva. Vai lá comentar o que você achou da live, o que você quer que de repente eu fale numa próxima. E segunda-feira eu tô com vocês de novo. Independente da mentoria, segunda a gente entra de novo aqui na live para compartilhar. E segunda eu já tô lá no meu escritório com a minha equipe. Beijos, fiquem com Deus.